A doutrina da imputação é uma das verdades centrais do Evangelho, fundamental para compreendermos como Deus opera a salvação em favor de homens e mulheres que, em seu estado natural, estavam irremediavelmente separados de sua presença. Essa doutrina explica como Deus, em sua justiça e graça, transfere algo de um para outro, seja o pecado ou a justiça. A Escritura é clara ao afirmar que, pelo pecado de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Em Romanos 5,12, Paulo escreve: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Essa passagem demonstra que todos os seres humanos, desde o nascimento, são afetados pela queda de Adão. Isso significa que a culpa do pecado original foi imputada à humanidade. Em outras palavras, o pecado de Adão foi transferido a cada um de nós, tornando-nos pecadores diante de Deus. Essa condição é tão grave que a Escritura declara: Não há um justo, nem um sequer. Romanos 3,10. Por mais que tentemos viver de maneira justa, somos incapazes de cumprir os padrões perfeitos de Deus por causa de nossa natureza pecaminosa herdada. A situação humana é de total desamparo e desesperança à luz da santidade divina. Entretanto, assim como a culpa do pecado foi imputada a todos por meio de Adão, a justiça também pode ser imputada àqueles que estão em Cristo. Paulo continua em Romanos 5 dizendo: Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5,18. Cristo é frequentemente chamado de o segundo Adão, porque ele veio ao mundo como representante de um novo povo, assim como Adão foi o representante da humanidade na criação. Mas, diferentemente de Adão, Cristo viveu uma vida perfeita e sem pecado, cumprindo perfeitamente toda a lei de Deus. Quando ele morreu na cruz, ele tomou sobre si os pecados daqueles que creriam nele. Como a segunda carta aos Coríntios 5,21 afirma: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa troca é o cerne da doutrina da imputação. Nossos pecados foram imputados a Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Por meio dessa transferência, Deus pode olhar para os crentes como se fossem perfeitamente justos, não por causa de qualquer mérito ou obra nossa, mas exclusivamente por causa da obra de Cristo. Sem a doutrina da imputação, não haveria esperança para a humanidade. Se fôssemos responsabilizados apenas por nossos próprios pecados, ainda assim estaríamos condenados. E se dependêssemos de nossa própria justiça para sermos reconciliados com Deus, jamais conseguiríamos alcançá-la. Mas, pela graça de Deus, Ele providenciou um caminho pelo qual podemos ser declarados justos diante dele. A justiça perfeita de Cristo imputada a nós. Essa doutrina também reforça a natureza do Evangelho como boas novas. Ela nos lembra de que nossa salvação é inteiramente obra de Deus, desde o início ao fim. Ele não apenas nos perdoa, ele nos reveste com a justiça de seu Filho, tornando-nos aceitáveis diante dele. Compreender a doutrina da imputação deve transformar a maneira como vivemos. Em primeiro lugar, isso deve gerar em nós gratidão e humildade. Saber que fomos justificados não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo, nos leva a glorificar a Deus por sua graça abundante. Em segundo lugar, essa verdade nos chama a viver de maneira que reflita a justiça que nos foi imputada. Embora não possamos acrescentar nada à obra de Cristo, somos chamados a viver como filhos da luz, demonstrando em nossas vidas a realidade da transformação que Deus operou em nós. Por fim, a doutrina da imputação nos dá confiança e segurança. Sabemos que nossa posição diante de Deus não depende de nossos altos e baixos espirituais, mas da obra perfeita e completa de Cristo. Assim, podemos nos aproximar de Deus com ousadia e viver com esperança, aguardando o dia em que estaremos em sua presença para sempre.
Em suma, a doutrina da imputação revela a profundidade do amor e da graça de Deus para com pecadores indignos. Por meio de Cristo, Deus transformou nossa culpa em justiça, nossa condenação em aceitação e nossa morte em vida eterna. Que essa verdade nos motive a viver para a glória daquele que nos salvou. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esqueça de o curtir e compartilhar com seus amigos.